Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, as nossas melhores vibrações de saúde e paz para você e sua família. Que a paz de Jesus esteja sempre em seu lar. Estamos aqui sempre nos referindo a lições que Chico Xavier nos transmitia, que tivemos oportunidade de registrar, de ouvir, de encontrar em outros livros, através de dezenas de escritores que biografaram Chico Xavier. Hoje nós vamos, uma vez mais, recorrer ao livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Vamos nos referir à reunião do dia 20 de outubro de 1984. Portanto, há 40 anos atrás, não é? O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos trouxe a meditação. A página do Evangelho era sempre escolhida por Emmanuel, através de Chico Xavier. Emmanuel escolhia a página do Evangelho que serviria para as nossas meditações ali à sombra do abacateiro. E nesta tarde, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 14, o Evangelho nos ofereceu: se encarando as coisas deste mundo, da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houverem desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. De fato, existem provas, dificuldades, lutas, dores que às vezes nos abalam. Mas quando nós interpretamos tais provas por um prisma diferente, nós nos preservamos o nosso equilíbrio, preservamos a nossa possível paz interior. É como se nós recebêssemos uma vacina antes que a doença se instalasse. Comentando sobre o assunto, Chico Xavier disse o seguinte: nosso amigo Emmanuel nos pede considerar a necessidade de analisarmos com mais cuidado os problemas da reencarnação. Já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e solucionarmos os nossos problemas. Muita dificuldade psicológica, muito entrave do caminho vai desaparecendo quando aceitamos tudo
como nossas provações. Ou seja, quando nós vemos em tudo, ou em quase tudo, de mais grave, uma prova pela qual precisamos passar, um resgate que estamos realizando, um aprendizado espiritual, fica mais fácil. Fica mais fácil de entendermos o que está acontecendo. Agora, quando não somos favorecidos pela fé, por essa compreensão superior dos acontecimentos, nós tendemos ao niilismo, ou seja, nós tendemos à descrença, à incredulidade. Vemos na atualidade, disse Chico, a explosão, não vamos dizer o nascimento de uma época nova, mas vemos uma explosão no campo do relacionamento familiar. E se nós formos nos deter a analisar os problemas enfrentados por cada família, nós vamos perceber que não somos apenas nós. Todas as famílias estão enfrentando problemas. Famílias de familiares nossos, famílias de amigos, famílias de vizinhos, ou seja, a família da humanidade. Nós percebemos que todos estão enfrentando dificuldades de uma ou de outra natureza. Nenhum de nós escapa a isso, disse aqui Emmanuel, mesmo os que atravessamos faixas mais amplas de vida. Quer dizer, nem os mais idosos, nem os que já viveram muito tempo, ninguém escapa a isso. Essa mudança nos está afetando a todos. Determinada jovem de 17 anos assume uma independência. Um jovem de 18 anos pede certas concessões. Aqui Chico está citando exemplos. Podem estar na condição que o texto lembra. A maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Às vezes nós não temos coragem de suportar a necessidade, nós não esperamos pelo dia seguinte, perdemos a esperança, não temos paciência. Às vezes nós não temos coragem de suportar, porque as coisas mudam. Tudo muda de uma hora para outra. O movimento, o universo está em constante movimento. O universo não é estático, ele está se movimentando. Vejamos bem a própria Terra girando ao redor do Sol, o nosso sistema solar girando ao redor de outro sistema solar, as águas do mar em constante movimento, as águas do rio, as estações do ano em constante movimento, nós não percebemos nada parado, nem mesmo um inseto, nem mesmo um átomo, nada está parado. Tudo está em constante movimento. Estamos ficando sem coragem, enfraquecidos para suportar um filho, um parente que não concorda com a nossa vida, um familiar qualquer, um amigo. E sofremos, porque temos sensibilidade aguda. Mormente nós outros, os que nascemos nesse continente da América do Sul. Nós vemos no Sul povos de sensibilidade
quase que exagerada. E essas renovações pesam sobre nós. De fato, a nossa cultura aqui na América do Sul é muito emocional. Ela é mais emocional do que intelectual. E porque a nossa cultura é mais emocional, nós sofremos muito. Nós queremos resolver tudo através da emoção, sendo que determinadas coisas nós precisamos aprender a resolver pela capacidade de raciocinar. O suicídio e a toxicomania e tantos outros hábitos menos felizes vão se alastrando e vamos nos sentindo cada vez mais infelizes. Vejamos que página atual. Tem 40 anos. O suicídio, os tóxicos vão se alastrando, outros hábitos menos felizes, e vamos nos sentindo cada vez mais infelizes. É o que nós observamos acontecer em nossas famílias. É o que nós observamos, enfim, acontecer no mundo, até nos países supercivilizados. Até nos países civilizados, a droga está entrando. E nos países considerados supercivilizados, suprarracionais, nos quais a espiritualidade é pequena, então o índice de suicídio passa a ser alarmante, porque as pessoas não têm estrutura para suportar as dificuldades, para tolerar, por exemplo, a velhice. Existem muitos que não têm estrutura para suportar o período da senilidade, a fase da senilidade. Não tem estrutura para as dores que aparecem, não tem estrutura para a limitação dos movimentos, não tem estrutura para a limitação das ideias, não tem estrutura. Então as pessoas se rebelam, tornam-se rebeldes. Vejamos aqui o que nos fala Chico. Se é desquite, nos alarmamos. Ou seja, se é divórcio, se é separação. Sentimos-nos desrespeitados com a desvinculação na família. Muitos não aceitam, têm preconceito. Quando acontece um divórcio, uma separação conjugal, há muito preconceito neste sentido. Nós somos ainda muito de procurar manter as aparências. A soma de tudo vem a ser desequilíbrio mental. Precisamos aguentar com valor. Precisamos apelar para a necessidade de fortaleza. Estamos progredindo muito em assistência social. E de fato, não é? Estamos vendo aí agora, na recente tragédia no Rio Grande do Sul. Todos os estados estão respondendo presente, todos os estados estão fazendo a parte que a eles compete. Nós estamos realmente progredindo muito em assistência social, lutando para diminuir a pobreza, as injustiças sociais, em compreensão dos problemas dos outros, no campo material da vida. Mas são poucos os que se estão organizando para suportar esses chamados choques de família, choques de costumes. Vejamos aqui, olha, choques de famílias, choques de costumes. Isso está muito atual. Às vezes uma filha chega e diz para os pais que tem uma outra orientação sexual. Chega um filho, chega um neto. Às vezes a filha chega e diz que não quer mais cursar tal faculdade, que quer ter uma outra opção,
fazer uma outra opção para ganhar a vida, ganhar o pão de cada dia, não é? Então são os choques de família, choques de costumes, a separação conjugal, não é? Que muitas famílias tradicionais não admitiam e ainda não admitem. Mas isso tudo está caindo por terra, porque nós estamos vivendo novos tempos. Nós estamos vivendo novos tempos e precisamos nos adaptar a esses novos tempos. Nós estamos atravessando uma época de transição, na qual os espíritos vêm à Terra em busca de um caminho, mas muitos deles estão desorientados. Eles não sabem muito bem que caminho seguir. E é natural que se equivoquem, é natural que errem, é natural que tropecem, que caiam, é natural. E nós precisamos de compreender que a nossa geração é outra. Realmente a nossa geração é outra. A geração que está surgindo é uma nova geração. E nós esperamos ainda por uma nova geração. Uma geração mais espiritualizada, uma geração que seja capaz de rever os valores, uma geração que seja capaz de fazer com que as coisas caminhem mais ou menos nos eixos. Continua Chico, não criamos forças e não queremos criar, porque quando alguém nos fala, ou quando falamos a alguém da resolução de suportar a família, somos taxados sem o brio necessário para viver dignamente. Precisamos de respeito mútuo. Aqui o Chico se referiu àqueles que, embora os múltiplos problemas familiares, enfrentam tudo com dignidade, não despertando das responsabilidades abraçadas. Hoje em dia, o lar se está desfazendo com facilidade, justamente porque não lutamos para preservá-lo. Achamos mais fácil e atraente assumir um novo compromisso, saindo em busca de novidades. Ora, por que nós não podemos aceitar na mesma mesa a filha que, por exemplo, é lésbica e o filho que, por exemplo, é gay? Ou a neta, ou o neto, por que não podemos aceitar na mesma mesa? Por que nós não podemos compreender a neta que está repleta de tatuagens ou de piercings? O neto, da mesma maneira, a neta que traz uma pessoa desconhecida para almoçar, para sentar-se à nossa mesa, nós estamos sendo desafiados. Os tempos são outros, os tempos são novos. E se nós formos brigar com o tempo, nós vamos perder. Porque quem briga com o tempo, perde. Sempre perde, porque o tempo ganha sempre. E a evolução também não se detém porque fazemos birra. Às vezes nós queremos fazer birra, nós queremos manifestar a nossa revolta, a nossa rebeldia, a nossa amargura, fazemos birra, viramos crianças, adultos crianças, não é? Mas o tempo ignora. O tempo ignora tudo isso, o progresso também ignora tudo isso. O conhecimento da reencarnação nos ajuda e nos auxiliará muito se nos dedicarmos a explicar aos nossos descendentes, desde os primeiros anos da vida, as causas dos sofrimentos, das dores. A reencarnação vai nos explicar, pode nos explicar. Somente a reencarnação pode nos fazer entender o que está acontecendo. Fora da reencarnação, é muito difícil entender o que está ocorrendo sobre a Terra. Fica muito difícil, sem a ideia de causa e efeito, nós não vamos encontrar sentido para a vida. Somente há sentido para a vida considerando que a alma
é imortal, que o espírito viverá para sempre e que ele crescerá infinitamente ou quase infinitamente, que ele vai crescer, ele vai aprender. São experiências que estão sendo vivenciadas. E às vezes a pessoa, ela própria, ela tem que viver aquela experiência até que ela se convença por ela mesma que aquela experiência não lhe convém mais. Até que por ela mesma ela compreenda. Não vai ser a força que nós vamos fazer isto. Nós temos que procurar, na atualidade, minorar o prejuízo. Nós temos que procurar, na atualidade, fazer com que o prejuízo seja menor. Porque, de acordo com a nossa conduta, a nossa atitude, o prejuízo pode ser muito maior do que nós imaginamos. Diz aqui Chico Xavier, não sofremos para sermos vencidos. Sofremos para superar tudo e viver com a paz no coração e na vida social. Ninguém sofre para perder, diz Chico, não sofremos para ser vencidos. Embora Chico tenha falado poucos minutos naquela tarde, ele falou coisas muito importantes para nós, na atualidade. Vejamos, tem 40 anos e nós estamos aí enfrentando essas dificuldades. Dificuldades com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos netos, bisnetos, sobrinhos. Estamos aí enfrentando essas dificuldades, porque nós não queremos entender que eles são espíritos diferentes. Eles não são iguais a nós. Eles estão vindo, às vezes, de experiências traumáticas no passado. Estão reencarnando com muitas experiências traumáticas, difíceis, e que lhes subtraíram o discernimento, e eles estão procurando sobreviver como podem. Nem sempre nós podemos realmente, nem sempre podemos endossar, aplaudir, bater palma, mas nós podemos aceitá-los, não é? Aceitar as pessoas como as pessoas são, na tentativa de diminuir o prejuízo. Porque o prejuízo moral para a família, e principalmente para aquele filho ou para aquela filha, e principalmente para aqueles pais envolvidos, pode ser muito grande. Os pais não podem levar tudo a ferro e fogo. Existem muitos pais que dizem assim, no meu tempo não era assim. Se fosse meu pai, se fosse a minha mãe, seria diferente. Não era dessa forma, não é como é hoje. Os programas de televisão são diferentes. Claro, tudo é diferente, tudo está mudando, tudo está passando por uma metamorfose, tudo está procurando melhorar. Mas, às vezes, para melhorar, é necessário que aconteça essa piora, não é? Essa aparente piora. Então, o nosso abraço, o nosso carinho e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.